Bom, maioria aqui digitando sim, ótimo, maravilha. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro ciclo de palestras sobre reprodução animal. É uma satisfação muito grande tê-los aqui, tá? Este evento, inicialmente ele foi planejado para ser de forma presencial, né? Mas aí, como todos sabem, nós estamos aí ainda vivenciando uma pandemia, e aí nós resolvemos fazer nesse formato online, tá? E aí, esse evento ele é composto de duas palestras, onde hoje nós vamos ter aí como palestrante o Rodrigo, que ele vai falar sobre o impacto da reprodução na produção de leite, tá? E lá na sexta-feira a gente vai ter o Francisco Jardel falando aí sobre algumas estratégias sobre o melhoramento genético. Então, comentando interferência. Espera lá, vamos ver se eu resolvo aqui. Observem aí se melhorou o áudio, se a microfonia acabou, se ficou melhor, como é que está aí? Está tudo ok? Deem esse feedback, por gentileza. Ótimo, ótimo. Então, assim, são 7h02, eu vou fazer uma breve Rodrigo, e por que desse momento? Esse momento ele faz parte de um projeto de extensão nosso, que é sobre curso de inseminação artificial para produtores familiares do sul e sudeste do Pará. E aí a ideia era fazer 4 cursos de inseminação. Em virtude da pandemia, a gente conseguiu realizar apenas um, e aí era para finalizar o projeto com um evento para melhor participação. Pessoal, o meu áudio está baixo, eu não estou com o celular, Talvez seja porque Isaac, tem como você desativar o seu áudio? Talvez seja porque tem mais alguém com áudio aberto, ativar o seu áudio. Rodrigo? Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Tá no jeito? Tudo certo. Deixa eu só confirmar com o pessoal se acabou a microfonia. Parece que sim, eu também estava tendo um retorno aqui, um eco, eu acho que agora sim, eu acho que o áudio está normal. Ok, ótimo. Então, assim, fazendo uma breve apresentação sobre o Rodrigo de Moraes, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Pará, ele se formou em 2014 e, durante esse período, ele fez também uma parte da graduação dele, foi uma graduação sanduíche, né, no Instituto Montpellier, que é o chamado Supagro, na França. O Rodrigo ele tem mestrado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Pará, concluiu seu mestrado em 2017, com um estudo em seleção precoce de novilhas búfalas com alta produção, com alta população de folículos antrais. E desde abril de 2017, o Rodrigo ele é médico veterinário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, o nosso querido e amado Campus Marabá Rural. Ele atua no IFPA principalmente nos seguintes temas: com reprodução animal, fisiologia da reprodução animal, melhoramento genético, seleção de novilhas precoces e inseminação artificial em tempo fixo de bovinos e bubalinos. O Rodrigo, ele vai apresentar hoje sobre aí o impacto da reprodução na produção de leite. E, Rodrigo, a palavra é contigo. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer a pergunta aí no chat. Não saiam dessa palestra sem assinar a lista de frequência, que ela vai ser liberada às 19h50. Eu vou compartilhar o link aqui no chat aí para vocês assinarem. E ao final da palestra também nós teremos um sorteio de 2 brindes. Então, por gentileza, fique até o final e participem aí fazendo as perguntas, tá joia? Rodrigão, fica à vontade, a palavra é sua, qualquer coisa nós estamos aqui. Então, boa noite, pessoal, espero que todos estejam bem, né? Gostaria de, primeiramente, agradecer ao professor Danilo pelo convite de estar tentando falar um pouquinho com vocês sobre o impacto da reprodução na produção de leite, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, sobre o manejo reprodutivo e tentar
entender um pouco como que esse manejo reprodutivo ele impacta na produção leiteira, né? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar tanto de leite, né, e também um pouquinho de corte, né, principalmente porque as vacas de baixa produção, né, vacas aí em torno de 7, 8 litros de leite, elas se comportam muito parecido com vacas de corte, né, então vacas leiteiras de baixa produção, reprodutivamente ela é semelhante ao gado de corte, então por isso eu trouxe também, tomei a liberdade de trazer também alguns experimentos, alguns resultados em gado de corte, tá, pessoal? Bom, para a gente entender um pouquinho como é que está o Brasil, né, em relação ao mundo, o Brasil hoje aí tem o segundo maior rebanho, né, mundial de bovinos, né, atrás somente da Índia, né, e a gente observa aí que países como os Estados Unidos, né, tem um rebanho muito menor do que o bovino, do que o do Brasil, o rebanho bovino muito menor do que o rebanho brasileiro, entretanto, são mais eficientes reprodutivamente, né, eles têm maior produção de carnes do que o Brasil. Bom, desse 238 milhões de cabeças, né, a gente tem a grande quantidade, uma fatia bem interessante de fêmeas em idade reprodutiva, né, que somam aí aproximadamente 73 milhões de cabeças. Então, a gente vê o contingente de animais que a gente tem para trabalhar a reprodução no nosso país, né, e a potencialidade que tem no nosso país. Se a gente for comparar aí, né, só de fêmeas em idade reprodutiva, a gente tem mais do que todo o rebanho da Argentina, né? Então, a gente vê o potencial que tem o nosso país aí para trabalhar a reprodução. E, infelizmente, uma pequena fatia dessas fêmeas, elas são inseminadas hoje. Então, a gente tem ainda uma lacuna muito grande a ser preenchida, né? Principalmente em termos de inseminação artificial em tempo fixo, né, e inseminação artificial também com observação de ciclo. Bom, se a gente for pensar aí os principais produtores de leite, né, do ano passado, o Brasil se encontra aí com 35 milhões de toneladas de leite produzido, né, então atrás dos Estados Unidos, que tem um rebanho muito menor do que a gente, atrás do Paquistão, por exemplo, então são países, né, que tem um rebanho muito menor do que o Brasil, porém tem uma produção de leite superior. Então, essa é uma outra questão, né, um outro detalhe que a gente traz para a discussão, para ver onde é que a gente pode estar melhorando, né, quais são alguns entraves que estão no Brasil para melhorar os índices de reprodução e produção, né. O Brasil, apesar de produzir 35 milhões de toneladas, né, ele ainda teve que importar, né, ele é um importador de leite. Então, se a gente for pensar nesse aspecto, nós temos que melhorar bastante ainda, tanto a produção, né, quanto a produtividade do nosso rebanho, tá? Bom, se a gente for pensar no Brasil, né, se a gente for pensar nessa produção, a quantidade de vacas que foram ordenhadas em 2017, eu trouxe esse dado de 2017, infelizmente a gente tem o Brasil, ele não é um país, né, que tem uma concentração de dados, né, muito grandes, ou seja, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, em encontrar dados, né, na literatura para trazer, mas o último censo que saiu em 2017, né, o Brasil aí ordenhava aproximadamente 18 milhões de cabeça, né, então daqueles 73 milhões de cabeça, aproximadamente 18 milhões de cabeças estão sendo ordenhadas, né, foram ordenhadas em 2017. E se a gente for olhar o nosso estado, o estado do Pará, né, ele ordenhou aí aproximadamente 745 mil cabeças, né, então essa foi a quantidade de vacas que ordenhadas em 2017, e se a gente prestar atenção nos nossos vizinhos, né, como ali Tocantins, Rondônia, Amazonas, o estado do Pará, ele foi o que mais ordenhou vacas em relação a todos os outros estados do norte. Isso é um dado, acho, interessante para a gente analisar, né, e também ele foi o estado que, se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, né, ele também foi o estado que ordenhou mais vacas em todo, comparativamente a todos os estados do Nordeste, né.
Então, vocês veem o potencial que o Pará tem para desenvolver a pecuária leiteira, né, um contingente de animais muito grande, mas, infelizmente, né, ainda tem muitos entraves e a reprodução é um deles, né, insemina ainda muito pouco, a gente vai comentar um pouquinho com vocês aí sobre as inseminações que vêm ocorrendo, mas, de forma geral, é um estado que tem um potencial gigantesco para a produção leiteira. Bom, gente, esse formato de apresentação, né, gostaria de estar perto de vocês, né, não foi possível, mas eu espero que, na medida do possível, vocês consigam estar compreendendo aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade a fazer, o Danilo está aí para colaborar com a gente, ajudar a gente, então, fiquem à vontade, viu, pessoal? Bom, continuando aqui, né, se a gente for olhar, né, a quantidade de vacas ordenhadas, né, e a produção dessas vacas, e aí, novamente, a gente compara aqui, né, o Brasil ordenhando 18 milhões, né, tem uma produção média vaca ano aí de 1.700 litros, tá, isso que dá em torno de 4,87 litros dia, o que é uma produção muito baixa ainda, né, por animal, então, tem muito o que a gente melhorar, o que trabalhar ainda em relação à reprodução, à produção leiteira, principalmente, né? E o Pará, se a gente for analisar o Pará especificamente, né, em média, aí ele tem uma produção de vaca ano de 790 litros, o que daria aí em torno de 2 litros e 100 ml por dia, né? Então, de novo, se a gente pegar esse estado, o nosso Pará, e fizer comparativamente, né, com os outros estados, novamente, a gente observa uma diferença muito grande, né? Uma vez que a gente é o estado que mais tem vacas ordenhadas no norte do país, mas, infelizmente, nós não somos o maior produtor, né? A gente tem estados aqui que ordenham uma quantidade muito menor do que o Pará, por exemplo, Rondônia, né? Um número de vacas muito menor, mas tem uma produção, né, por animal bem maior. E assim como outros estados do Nordeste também, que ordenham uma quantidade menor de animais e tem uma produção por vaca bem maior. Então, né, quantidade não se traduz em qualidade nesse caso. E se a gente pensar aí em como a gente faz para melhorar essa genética, né, a inseminação artificial é uma ferramenta que é interessante para a gente estar trabalhando em cima disso, e aí eu trago aqui o último index das BIA, o último anuário das BIA, com as informações de percentual de matrizes inseminadas no Brasil, né? A gente tem aqui que o Brasil hoje insemina aproximadamente 15% do seu rebanho, então a gente vê que é uma quantitativa ainda pequena, a gente tem uma grande lacuna a ser preenchida, em torno de 85%, então, de animais que são entourados, né? A gente usa um touro na sua reprodução, porque a gente sabe que o ganho genético, né, de animais que são entourados, ele é mais lento do que os animais que estão em central, né? Se a gente for olhar aí especificamente as matrizes de leite, né, inseminadas, né, a gente vê um percentual aí em torno de 10%, né? Comparativamente, inseminamos muito menos vacas leiteiras do que vacas de corte, né? O Brasil hoje insemina em torno de 16% do seu plantel de vacas de corte, o que vem, né, de um crescimento que é bom. A gente espera aí que nos próximos anos conseguiremos chegar em 25% do rebanho inseminados, né, utilizando a biotecnologia. Se a gente for olhar isso por estado, né, e eu trago o Pará novamente, o Brasil aí insemina em torno de 14,6, né, e o Pará insemina aí do seu rebanho aproximadamente em torno de 14% do seu rebanho, né. Se a gente for pegar isso e desmembrar para o corte, para o leite, né, a gente vai ter uns índices aqui, né, de 15% em relação ao total de fêmeas, né, inseminadas para o corte, o que é comparativo com outros estados, né, já tem uma expressividade, né, e quando a gente passa para o leite, a gente vê uma discrepância muito grande, né, que aproximadamente 3% somente do rebanho leiteiro paraense vem trabalhando com inseminação, né. Então, a gente vê aí
a, o grande, a grande, né, desafio que a gente tem como pesquisador, como produtor leiteiro, né, em estar trabalhando e levando essas informações aos produtores, né, tem uma lacuna muito grande a ser preenchida. Então, aí, da nossa produção de leite no estado, 97% das vacas utilizam touro, né, e países grandes produtores de leite, né, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, chegam aí 70%, 80%, 90% de inseminação, né. Então, a gente tem muito a trilhar ainda, muito a melhorar na nossa eficiência reprodutiva do gado leiteiro. Esses são só alguns dados para a gente entender aí como é que estão mais ou menos o Brasil e o Pará em relação à inseminação artificial, né? Um dos motivos, né, é o que a gente brinca e fala que o Brasil sofre a síndrome do coxo vazio, né? Uma baixa produção desses animais muitas vezes está relacionado à falta de alimento, né? Apesar de a gente estar no norte do país, né, aqui na região de Marabá, onde a gente se encontra, a gente tem uma estacionalidade de produção de forragem bem acentuada, né, então a gente precisa também estar olhando, né, para a alimentação desses animais, né, que vem aquele velho jargão, né, que o leite entra pela boca e se não se faz reprodução sem uma boa nutrição animal, né. Bom, eu trago essa foto aqui, né, essa foto é de um proprietário que ele fez um financiamento, né, para a produção de leite, né, e ele fez na verdade, precisava reformar a pastagem, e aí, quando saiu o financiamento, ele optou por comprar mais vacas, né, e aí, então, a gente vê que a gente também tem que olhar para a parte de nutrição, né, senão, sem nutrição, a gente não consegue fazer reprodução. Eu trouxe alguns dados ali para frente, vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Né, então, não tem como a gente tentar emprenhar, né, fazer reprodução, fazer leite, né, com uma vaca como essa, por exemplo, né, obviamente, uma vaca se encontra aí num estado de nutricional muito ruim, o que dificulta, né, todo o processo fisiológico da reprodução e da produção leiteira, tá? Então, a reprodução animal, né, como eficiência, trabalhar um pouquinho com vocês sobre eficiência reprodutiva, né, e também trazendo um melhoramento genético, ganho genético que a inseminação artificial traz, é muito grande, né, comparado aos touros de boiada. E aí, de novo, né, pessoal, trazendo aí um pouquinho, que a gente vai comentar com vocês, um pouquinho sobre o gado de corte, né, o gado de corte, ele se assemelha muito, né, reprodutivamente com vacas de baixa produção, né, e aí nós temos aí a nossa quantitativa aí de aproximadamente 73 milhões de fêmeas em idade reprodutiva para trabalhar a reprodução, é muita coisa, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Eu espero que deixar um pouquinho das informações para vocês levarem aí. Bom, o que a gente tem no nosso país, né, e uma das coisas que dificultam muito a produção de leite é a diversificação do nosso sistema de produção, né? Nosso país hoje nós temos vacas de alta produção, né, vacas puras holandesas que estão aí em confinamento, em alta produção, e também temos, né, produção a pasto, de leite a pasto, e reprodutivamente elas não funcionam da mesma forma, né, são diferentes reprodutivamente. A gente vai tentar trazer alguns detalhes para vocês, né. Aqui, por exemplo, né, aqui no sul, nessa foto de cima aqui é uma foto em Minas, né, vacas em galpão, né, recebendo silagem. Então, nutricionalmente, essas vacas estão mais atendidas, né, do que vacas que estão trabalhando aí em sistema de pastejo, né, muitas vezes sem suplementação. E também nós temos a característica de ter vacas taurinas, né, vacas holandesas e vacas zebuínas, né, principalmente a parte do gir, né, e os cruzamentos, o girolando aí, que reprodutivamente também a gente vai comentar com vocês, eles têm algumas diferenças, a gente vai tentar trazer essas informações para vocês, né. Então, aqui são alguns exemplos, né, por exemplo, aqui no Zeral Leiteiro também temos propriedades que trabalham utilizando essas raças zebuínas na produção. Então, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande na produção leiteira, né, o que também aumenta os desafios aí para a gente que trabalha na reprodução, né. E muitas vezes, né, a gente chega nas propriedades e ainda o proprietário, não porque ele quer, né, mas porque ele precisa
aumentar a sua produção de leite, e ele elege, né, vacas leiteiras, né, ele olha para a vaca e simplesmente fala, você vai dar leite, fecha o bezerro, e no outro dia ele está agarrado no teto dela e tirando leite, né, mas nem sempre esses animais, eles têm uma genética, né, voltada para leite, né, o que leva, principalmente, a aqueles baixos índices de produção no nosso estado, né. Mas, em contrapartida, também no nosso estado, a gente tem já sistemas de produção mais tecnificados, pessoas que trabalham já com a genética, né, tem a possibilidade de ter um incremento genético na sua propriedade. Essas fotos aqui são aqui do nosso estado, nessa superior aí à esquerda, né, é em Castanhal, na fazenda Sidergil, né, quem conhece lá, sabe que eles têm um plantel muito interessante de vacas leiteiras. Essa foto aqui de baixo é de Paragominas, né? Então, são locais no nosso estado onde nós temos vacas com alta aptidão leiteira, né? Vacas girolando cruzado. E aí, mais uma vez, né? Os cruzados, eles se diferenciam reprodutivamente dos taurinos, né? E dos zebuínos. Também temos aí, né? Vacas plantel com 3/4, né, de sangue taurino, aqui na nossa região mesmo, que reprodutivamente eles também têm as suas particularidades, tá? Então, essa é um pouquinho da diversidade que tem nosso sistema de produção de leiteiro, né? Bom, então, para a gente pensar em eficiência reprodutiva desse rebanho, né, primeiro, né, a gente tem um parto, então tem uma lactação seguida desse parto, e aí a gente tem um período seco, um novo parto e uma nova lactação, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem que emprenhar essa vaca no pós-parto, né? Quando a gente deve emprenhar a vaca no pós-parto, né? A vaca deve ser emprenhada, né? Para a gente conseguir reduzir o intervalo entre partos, aumentar o período de serviço e diminuir o período seco. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho para vocês dessas raças aí, um pouquinho sobre esses índices, tá? Então, se a gente for pensar aqui, quando que a vaca ela deve ser emprenhada após o parto, então a gente tem uma gestação, né, a gente tem um parto, a gente tem um período involuntário de espera, né, e depois nós temos um período de concepção, né, até essa vaca conceber, e aí depois da concepção nós temos a gestação e o novo parto. Então, quando... Não cansaram deles, não. Oi? Bom, então, quando a gente deve emprenhar essa vaca, né, no pós-parto, para a gente ter um intervalo de 12 meses? Acho que é essa a pergunta, né? Então, para taurinos, né, a gente tem um período de serviço aí de 85 dias, então a gente tem que emprenhar uma vaca até os 85 dias para que ela tenha um bezerro a cada 12 meses. Então, a gente vê, né, um pouco da dificuldade que a gente tem, né, para emprenhar esse animal. Então, a gente tem ferramentas aí que podem ajudar a gente a atingir esses índices, né. Quando a gente vê a importância de diminuir o intervalo entre partos, né, a gente tem aqui o efeito, né, do período de dias de serviço, né, em relação à taxa de nascimento de bezerro. Se a gente tem aqui um intervalo entre parto de 12 meses, a gente teria aí uma taxa de nascimento de 100% de bezerros, e conforme a gente aumenta o período de serviço, né, sai aí de 75 dias, vai para 225, né, aumenta aí 14, 15 meses de período de serviço, a gente também aumenta o intervalo entre partos e diminui, né, a taxa de nascimento de bezerros. Hoje, né, para a gente ter uma ideia, o Brasil trabalha aí hoje com intervalo entre partos aproximadamente 17 meses, né, então a gente vê que a gente tem somente 70% de taxa de nascimento de bezerros, né, então já é uma lacuna muito grande para a gente preencher aí e está trabalhando em cima disso. Quando a gente pensa no impacto que tem, né, a redução do intervalo entre partos para 12 meses e o aumento na produção de leite, né, a gente vê que se a gente sair ali de 24 meses para 12 meses de intervalo entre partos, a gente tem um aumento de produção de leite de 100%. Né, então, se diminuindo aí, né, alguns anos atrás, aí, em torno de 18, 19 anos atrás, aí, nós tínhamos no Brasil a média de 24 meses de intervalo entre parto. Né, a gente conseguiu reduzir um pouco para 17, mas ainda é alto, né, pessoal? Nós
queremos aí uma eficiência próximo de 12, né? Então, conforme a gente vai reduzindo o intervalo entre partos, né, a gente aumenta a nossa produção de leite, né? Então, 18 meses aí que estava a média, né, do Brasil, e aí cada vez que a gente diminui, né, 18 meses, se a gente diminuir aqui de 18 meses para 12 meses, nós já aumentamos 50% na produção de leite. Então, veja o impacto que tem na reprodução, na produção leiteira, né? E aí, conversando com vocês um pouco sobre as vacas taurinas, né, a diferença que elas têm, as particularidades dela, a gente entende que as vacas taurinas, elas têm uma lactação média de 305 dias, tá? E para ela ter um intervalo de parto em 12 meses, quando que ela tem que emprenhar, né? Então, considerando um período de serviço de 85 dias, ela tem uma gestação de 280 dias, e ela vai ter um período seco de 60 dias. Então, para ela ter um intervalo entre parto de 12 meses, né, ela vai ter que emprenhar até os 85 dias de idade, de pós-parto, né? Então, e mesmo assim, ela vai ter aí os seus 60 dias de período seco. Bom, quando a gente pensa aí no mestiço entre taurinos, né, e zebuínos, a gente entra com a vaca girolando, né, girolando ela já tem uma lactação mais curta, e ela também tem uma gestação um pouco mais longa, né? Então, a gente vê que o impacto que isso tem já na produção leiteira já é maior, né? Para ela ter o mesmo intervalo entre parto de 12 meses, por ela ter a sua gestação mais longa, ela tem que ter um período de serviço de no máximo 80 dias, né? Porque ela apresenta aí a sua lactação, a sua gestação, perdão, de 285 dias, que a gente tem já um período seco de 90 dias, né? Então, comparado com o taurino aí, já temos um aumento do período seco, né? E quando a gente analisa as vacas GIR, né, os índicos, a gente já tem aí, de acordo com a Associação Brasileira de Criadores de GIR, né, uma lactação de aproximadamente 260 dias, né, e para ela ter a mesma eficiência reprodutiva, ela tem que ter um período de serviço de até 75 dias, né, porque sua gestação é maior, 290 até 292 dias, e o que leva ela a ter um período seco aí de mais 100 dias. Mas vê o impacto que tem, né, somente em função da raça e da espécie, né? Bom, se a gente fazer comparativamente, né, esses três animais, a gente tem que, trabalhando com uma concepção aí de 85 dias, né, que não é um indicativo ruim, as vacas emprenhar até os 85 dias pós-parto, né? A gente vê que as vacas holandesas, né, elas parem com um período seco aí de 60 dias, né? As vacas girolando, né, já vão ter um período de seco de 100 dias, vão ter um intervalo entre parto aí de 370 dias, né? E a vaca GIR, por ela ter uma gestação mais longa, né, ela já vai ter aí um intervalo entre parto de 375 dias. Então, veja que quem trabalha com vacas taurinas, né, eles têm a possibilidade de emprenhar elas um pouquinho mais tardiamente, né, e quem trabalha com vacas zebuínas, né, puxado aí para o GIR, ele tem que emprenhar essa vaca o quanto antes, né, até os seus 70 dias aí no pós-parto, tá? Bom, os dados de duração da gestação e do período de lactação são os indicativos, né, da importância de emprenharmos as vacas zebuínas mais precocemente, né, após o parto, que as vacas taurinas, né, o que a gente comentou, que quem trabalha com vaca taurina, ela tem uma chance de emprenhar esses animais um pouco depois, né. E se a gente pensar aí o intervalo entre partos, né, em relação ao número de vacas, a percentual de vacas que está em lactação, a gente analisa que, conforme maior o intervalo entre partos, a gente diminui o percentual de vacas em lactação. E também, conforme os meses de lactação, uma menor persistência de lactação, nós também levamos uma menor percentual de vacas em lactação, né? Então, considerando uma situação ideal, né, tendo um intervalo entre parto de 12 meses, né, e uma lactação de 10 meses, nós teríamos aí 83% dessas vacas em lactação, né?
conforme a gente aumenta esse intervalo entre partos, a gente vai diminuindo o percentual de vacas que estariam, né, na ordenha, chegando aí até ter mais vacas paradas do que vacas produzindo. Então, se a gente for brincar um pouco com esses dados, né, imaginar uma propriedade de 100 vacas em lactação, um período de lactação de 10 meses, né, uma produção média de 15 litros, a gente vê aí que, se ele tiver intervalo entre parto de 12 meses, vou ter, hipoteticamente, aí o nascimento de 100 bezerros, né, vou ter aproximadamente 17 vacas secas, né, uma produção de 1.245 litros por dia, né? E aí, conforme a gente vai aumentando o intervalo entre partos, a gente observa que chega um momento que a gente tem, né, menor quantidade de vacas produzindo do que vacas paradas, né? E aí a gente reduzindo aí a eficiência reprodutiva e a eficiência na produção de leite, né? Chegando aí de 24 meses até ter metade das vacas, né, em lactação e das vacas em lactação, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho do sistema, né, como é que funcionaria numa propriedade, né? E o reflexo que isso tem, né, na produção, né, se a gente imaginar aí uma vaca com intervalo entre parto de 12 meses, né, 18 meses, perdão, aí que na sua lactação ela produziria 5.000 litros de leite, né, em 2 lactações, intervalo de parto de 18 meses, ela produziria aí em torno de 10.000 litros de leite, e ainda deixaria 2 bezerros na propriedade. Mas se a gente diminuir isso, né, diminuir o intervalo entre parto, a gente aumenta o número de partos na propriedade, aumenta a produção de leite, essa vaca ia deixar 15.000 litros de leite, né, e 3 bezerros na propriedade. Então, esse que é o impacto que tem a reprodução na produção leiteira, né, e na produção de bezerros também dentro do sistema de produção, tá? Bom, e os fatores, né, que interferem na fertilidade desses animais são inúmeros, né? A atividade é complexa, são vários fatores que podem estar interferindo, né? O mundo inteiro, ele vem sofrendo, né? Ele vem sofrendo uma redução da fertilidade, o rebanho leiteiro, eles vem sofrendo uma redução da fertilidade, né? Conforme ocorreu uma seleção para o aumento da produção de leite, vem também uma seleção contrária, né, de diminuição da fertilidade desses animais. Esse gráfico aqui ilustra bem isso, é um gráfico bem conhecido, provavelmente vocês já viram ele por aí, né, que ele traz aí mais de 500 rebanhos analisados, né, da raça holandesa e da raça Jersey, e conforme a gente avança na produção leiteira, né, a gente diminui aí a taxa de concepção, né, ou seja, a gente fica mais difícil, né, as vacas têm uma maior dificuldade em conceber, né. Essa é uma dificuldade que todo produtor de leite enfrenta, né, conforme a vaca aumenta a produção de leite, ela tende a ter maior dificuldade de emprenhar, né. Bom, aqui também os números de serviço, né, quando a gente analisa o número de serviço, conforme a produção de leite aumenta, né, também a gente tem que aumentar o número de serviços para emprenhar esses animais. Então, isso é um fenômeno mundial que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil também. Conforme avançamos na seleção de produção de leite, né, dificultamos a reprodução desses animais, tá? O outro fator que interfere muito na fertilidade é a condição corporal desses animais, né? O nosso famoso score de condição corporal. Esse gráfico aqui traz, né, uma condição corporal 70 dias pós-parto de vacas Nelores, né, e a gente observa que conforme a gente aumenta a condição corporal, saindo de 2,5 a 3,5, a gente reduz aqui, né, a quantidade de vacas anovulatórias, né, são aquelas vacas que não estão ovulando, estariam aí com o ovário stand-by, né, o ovário parado, né. Então, a gente viu a importância da nutrição em relação à reprodução desses animais, né. E aí trago esse gráfico aqui para vocês, né, para a gente analisar um pouquinho, né, por que isso acontece. Conforme o animal tem desenvolvimento gestacional, esse feto ele acaba ocupando, né, uma grande parte da cavidade abdominal, diminui aí a capacidade digestiva das vacas, né, e quando essa vaca pare, ela tem que dar conta da produção leiteira, né,
e também tem que dar conta do metabolismo basal dela, e além disso, ela vai aumentando a produção de leite, né, até atingir o pico aí por volta de 60 dias de lactação, né, e aí nesse período a gente entra no que a gente fala de balanço energético negativo, né, onde a ingestão de matéria seca desse animal, ela não é suficiente para atender todas as exigências desse animal, então ela acaba emagrecendo, né, e aí dificultando o trabalho da reprodução, né? Então, aqui de uma forma mais, num outro gráfico para a gente entender, né? A gente tem aqui em vermelho a curva de lactação, né? E aqui em azul a ingestão de matéria seca, né? Então, a ingestão de matéria seca, ela passa a ser maior do que, né, o metabolismo basal, a exigência dela, já lá para os seus 3 a 4 meses pós-parto, né? Então, isso que dificulta, muitas vezes, a reprodução desses animais. Então, nutrição é um fator que interfere muito, né? E muitos desses animais, eles acabam perdendo peso, emagrecendo na condição do pós-parto. E aí a gente traz aqui um dado, né, para a gente discutir sobre a ciclicidade, né, dessas vacas. Então, o quanto que isso impacta, né? A gente observa aqui, ó, vacas com condição corporal de 2 e 2,5, né? Elas têm aí uma menor taxa de ciclicidade, obviamente uma menor taxa de prenhez, quando comparada a vacas aí com score de construção corporal de 3 a 4, né? Numa escala aí de 1 a 5. Então, você vê o impacto que tem, né, que interfere a reprodução, os fatores nutricionais, tá? Então, nós temos que se preparar, né, principalmente para quem tem uma estação de forragem, né, bem definida, né, temos que nos preparar para enfrentar aí os períodos de escassez de forragem, né, para que a vaca não entre nesse balanço energético negativo que a gente fala, né. Então, a gente quer, né, um animal com condição corporal, né, razoável, né, que possa estar ciclando, né, condição aí de 3 até 4,5, vacas muito gordas, né, também interfere na reprodução, mas é claro que um animal muito gordo é difícil a gente encontrar no sistema de produção de leite, né. Então, seriam aí animais que teriam um score mediano, né, de 3, né, até seus 4,5, né. A gente observa aqui esse gráfico aqui da probabilidade de prenhez, né, numa escala aí de score corporal de 1 a 9, que conforme, né, a gente tem uma faixa ideal aí de trabalhar, então o animal não pode estar nem muito magro e nem muito gordo, né, um animal com uma quantidade de gordura muito grande também interfere na reprodução, né. Um outro fator que interfere muito, né, na produção de leite é o bem-estar, né, a condição de bem-estar animal, principalmente em condição térmica desse animal, né. Esse gráfico aqui eu trago para a gente discutir sobre, né, o impacto que tem do ambiente, no inverno, né, as vacas acabam lá na região sudeste, acabam produzindo mais, emprenhando mais do que no verão, né, principalmente porque no inverno é uma condição térmica melhor, né, do que as condições do verão. E aqui, na nossa região, nós também temos essa dificuldade, né, de conforto térmico desses animais que ingerem uma quantidade calórica muito grande, né, às vezes acompanhada aí de ração, né, de grãos. Então, ele produz uma quantidade muito grande de calor no seu metabolismo, e eles precisam fazer essa troca, né. Então, uma dificuldade que a gente tem na reprodução é manter, né, o conforto térmico desses animais, tá? Só quero um feedback de vocês aí, eu estou falando aí, se está dando para acompanhar, não está, Danilo? Rodrigão, está tudo certo, tudo tranquilo e favorável. Ótima palestra, pode prosseguir aí. Bom, então o que a gente pode fazer, né, para melhorar a eficiência reprodutiva e produtiva do rebanho, né? Vou trazer alguma coisa aqui. Então, para a gente aumentar a taxa de concepção, aumentar a taxa de serviço, né, desses animais, como é que a gente faz isso, né? E, consequentemente, a gente aumentando a taxa de serviço, né, a gente aumenta a taxa de prenhez, né, diminui o período parto-concepção e o intervalo entre partos, tá? Então, para a gente entender um pouco, né, do que a gente vai comentar, eu vou falar só um pouquinho sobre a fisiologia do estro aqui, né, e comparar aqui as vacas bois taurus, que seriam aí as de origem holandesa, e as bois índicos, né.
quem trabalha aí com as índicos, mais uma vez, tem uma maior dificuldade, principalmente na detecção de cio, né? Essas vacas já têm uma duração de cio menor do que comparado às taurinas, né? Mas é claro, vacas taurinas de alta produção leiteira, né, acabam diminuindo aí a sua expressão de éstron, né, o que também dificulta a utilização da inseminação artificial com observação de cio, né? Por que que isso acontece? O fígado desses animais acaba metabolizando, né, os hormônios aí que a gente tem da reprodução, né, principalmente o estradiol, que é o hormônio que dá característica de cio do animal, e também a progesterona, né, por uma situação, por um fígado muito ativo em função da grande quantidade de calorias que esse animal ingere, ele acaba metabolizando mais rapidamente esses hormônios, né, e diminuindo a expressão do éstron. Então, tem um experimento que foi realizado nos Estados Unidos, né, que avaliou justamente isso, a duração do éstron em relação à produção leiteira. E aí a gente observa aqui nesse gráfico, né, que conforme as vacas, né, apresentaram maior produção leiteira, a gente teve uma menor duração do cio. Né? Então, para quem trabalha aí com vacas de alta produção, entende a dificuldade que tem para observar cio desses animais. Né? O que não é muito a condição aqui do norte do país, aqui nós temos a maior parte da produção utilizando pastagem, né, suplementação, né, a produção de leite a pasto. Né? Então, para a gente, como é que isso funciona, né, reprodutivamente, né, o animal, ele entra num anestro pós-parto, né, e aí, então, a gente não vai ter uma inseminação, a gente não vai conseguir observar cio desses animais, né, eles entram aí nessa condição de anestro, por uma questão tanto de nutricional, né, como reprodutiva, a fisiologia reprodutiva, e aí esse animal ele não apresenta cio, né, aos 70, 80 dias, ele vai apresentar cio aí em torno dos seus 100, 250 dias, o que já leva aí ao nosso intervalo entre parto para 15, 16 meses. Então, geralmente é isso que acontece, né, tem uma condição de vacas anovulatórias muito maior em gado de corte do que em vacas de produção de leite, né, principalmente aquelas vacas leiteiras que têm uma alimentação bem balanceada, elas expressam, né, a sua ciclicidade bem antes do que comparado com vacas de corte. Bom, isso vai caracterizar, né, uma baixa eficiência reprodutiva, né, um intervalo entre parto aí de 15, 16 meses, 17, como a gente tem observado. Bom, então é possível empregar a inseminação artificial com alta eficiência reprodutiva, né? Então a gente vai ver alguns protocolos de sincronização, né, que induzem a ovulação sincronizada e permite a IA sem a detecção de cio, né, que seriam os famosos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, né? E como é que funcionam esses protocolos, né, para a gente observar rapidamente aqui como é que é a fisiologia de funcionamento desses protocolos, né? A gente tem um protocolo base, né, que foi desenvolvido, o primeiro protocolo desenvolvido, que foi o OBSYNC, que ele teve uma aplicação de GNRH, seguido por um agente luteolítico e uma nova aplicação de GNRH. Então, ele induzia, né, a sincronização, né, dessas vacas através da ovulação. Então, se as vacas não estavam cíclica ou, né, por algum motivo, elas não ovulavam nessa primeira aplicação de GNRH, né, todo o protocolo entrava em falha, né. Então, a ideia é que os animais ovulem, né, na primeira aplicação do GNRH, e aí 9 dias depois, nós temos uma nova aplicação de nova dose de GNRH, e aí é uma sincronização da ovulação, né? Esse protocolo ele é muito utilizado nos Estados Unidos, também é muito utilizado na Europa, né? Um dos motivos que ele é utilizado nos Estados Unidos é que lá é proibido o uso de estrógeno e também é proibido o uso de progesterona, né? Então, eles têm que trabalhar com esse tipo de protocolo. Esse protocolo até apresenta uma eficiência considerável lá no território americano, por uma condição nutricional que eles trabalham, uma condição também
genética, mas aqui no Brasil nós temos observado dados bem ruins em relação a esse tipo de protocolo, né? Então, a gente tem um outro protocolo, né, que seria, não é o OV-Sync aqui, tá, pessoal? Eu peço desculpa a vocês, é um protocolo à base de progesterona, né, esse que a gente coloca um implante intravaginal no animal, e ele, diferentemente do OV-Sync, ele regula a sincronização do crescimento de uma onda folicular pela regressão, né, então ele não né, obriga a ovulação desse folículo, e sim uma regressão folicular, essa regressão funciona muito bem, né, associada ao benzoato estradiol, o que tem excelente resultados aqui na nossa região, que tem observado resultados muito interessantes em relação a esse tipo de protocolo, né. E aí, no dia 9, a gente tem uma nova aplicação aqui do indutor de ovulação, e a gente tem uma ovulação sincronizada, né. Às vezes a gente vai observar que até a gente tem uns resultados de prenhez melhor na IATF do que na detecção natural do cio, né, porque quando a gente aplica a IATF, a gente tem uma sincronização da ovulação, né, e às vezes quando a gente tem uma observação de cio e uma inseminação artificial, né, esse cio, esse folículo às vezes atrasa a sua ovulação, eles tornam o folículo aí persistente, e aí, por vezes, a gente não tem uma taxa de prenhez tão boa, né? Então, a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar uns dados aí para vocês, que é interessante o uso da inseminação artificial também por conta disso, né? Bom, um dos motivos, né, uma outra vantagem da inseminação artificial é que se a gente for pensar aí numa vaca, né, onde ela tem um parto e ela entra num picos, né, de produção de progesterona, mas ela não tem, né, o crescimento folicular suficiente para que ocorra uma ovulação, né, nos seus 70, 80 dias, né, isso vai acontecer normalmente aí aos seus 160, né, 150 dias pós-parto, tem as taxas de LH, mas elas não são suficientes para causar ovulação, né, então a gente tem uma dificuldade de emprenhar esses animais, né, eles entram em anéstro. Aí, uma alternativa que a gente, para isso, seria a utilização, né, do protocolo de inseminação aí logo aos 40, 50 dias pós-parto, que mesmo que essa vaca aqui, né, sincronizada, ela ovule e ela vá para ter uma prenhez, mas os animais que não têm gestação nesse momento, né, eles tornam-se cíclicos, e nos próximos, né, ciclos, nas próximas ovulações, eles podem estar trabalhando tanto com a observação de cio, com touro, ou com novos protocolos de ATF. A gente vai falar um pouquinho sobre a ressincronização de ATF também. Então, repare, né, que animais aí, 50 dias, já estão com a sua ovulação sincronizada, né, em intervalo de parto bem interessante, aí, em torno de 11 meses. Então, isso qual é o impacto, né, da IATF na eficiência reprodutiva de vacas de leite, né? Uma delas é tirar essa condição, né, de vacas anovulatórias, e aí a gente traz aqui um experimentinho para vocês, né? Na verdade, antes de falar sobre isso, eu trouxe aqui esse slide novamente para a gente falar sobre um experimento, né, desenvolvido por um pesquisador da Embrapa Rondônia, né, onde ele trabalhou justamente o período, né, em relação a essa involução uterina, né. Quando, depois do parto, né, já que eu tenho que emprenhar essa vaca até os 85 dias para que ela tenha uma eficiência reprodutiva, né, de 12 meses, o quão cedo eu posso trabalhar nessa involução uterina, né? Então, essa é uma pergunta que foi respondida através desse experimento, onde ele avaliou a taxa de prenhez em função dos dias pós-parto, tá? De 20 a 30 dias, de 31 a 40 e de 46 a 60. Né? Então, ele observou nesses resultados que a partir dos 30 dias, né, ele começou a ter, do início do protocolo, tá, pessoal? Então, começou a ter uma maior taxa de prenhez. Então, ele recomenda, né, a gente recomenda, a partir aí dos seus 35, né, 30, 35 dias pós-parto, para que você inicie um protocolo de inseminação artificial, tá? Então, ele não observou uma diferença tão significativa a partir aí
comparando o grupo de 46 a 60 dias pós-parto. Então, não se recomenda a utilização, né, de implantes antes dos 30 dias, né, seria o ideal, aí, 35, 37 dias pós-parto, tá? Mas, com 31 dias já tem uma eficiência aí comparada aos animais que estão em 40, 50 dias. Então, acho que isso é um dado interessante, importante para quem quer aplicar tecnologia, né, o quão cedo a gente pode trabalhar no pós-parto, tá? Isso em função do quê, né? Em função de uma diminuição, né, uma diminuição gradativa que vem acontecendo, né, das células de defesa que estão ali na região, né, do útero e da vagina. Então, conforme vai passando os dias, né, do pós-parto, a gente tem uma redução dessas células de defesa e aí a gente tem um incremento na eficiência reprodutiva. Então, esse é um dos motivos aí que a gente tem que esperar o período involuntário, né, para que iniciar um protocolo de inseminação. Bom, então, falando aí de eficiência, né, novamente nas vacas leiteiras, né, trouxe o experimento para a gente analisar, onde teve um grupo, né, comparando aí observação de cio com IATF, né, e teve um grupo aqui, onde as vacas foram liberadas, né, para observação de cio e inseminação, e um grupo onde foi feito o IATF, e mais, né, aí a observação de cio e inseminação. Na IATF iniciada aí aos 50 dias pós-parto, né, aos 60 dias, que observa aqui, né, 60 dias já foram inseminadas. Então, quando a gente observa aqui, ó, intervalo, né, parto a primeira, intervalo parto a primeira inseminação, né, a gente observa que no grupo da IATF, né, como a IATF aconteceu aos 60 dias, a gente tem uma média de 60 dias, né. Quando as vacas, experimento foi realizado em vacas leiteiras, né, holandesas de alta produção, né, então, quando observado o cio, né, e realizada a inseminação artificial, nós tivemos aí em média de 77 dias, né, após parto, até que esse experimento ele trouxe um dado, né, baixo, um dado bem baixo de dias, né, entre a observação de intervalo entre parto e primeira IA, né, em função de ser vacas que estavam numa condição alimentar muito boa, né, em confinamento. Então, vacas que trabalham com a produção de leite a pasto, né, elas têm uma dificuldade maior de expressar esse cio aí ao pós-parto. Né? Quando a gente analisa aqui também o intervalo entre parto e a segunda inseminação artificial, né, a gente vê de novo, né, que a ETF ele trouxe aqui, né, nesse segundo bloco aqui, já foi com detecção de cio, tá, pessoal? Então, a gente trouxe aqui que é uma média de 96 dias, né, contra aí uma média de 106 dias comparado à observação de cio e inseminação. Então, observa que a ETF, ela reduz o intervalo parto-inseminação, né. Então, trazendo aqui de novo esse mesmo trabalho, né, eles avaliaram agora o intervalo parto-concepção dessas vacas, tá? Então, a gente analisando bem esses gráficos, né, com bastante atenção, a gente observa que há uma média, né, de 79 dias, tá, entre parto para concepção das vacas que foram trabalhadas a EATF, né, comparativamente a perto de 93 dias aí, vacas que foram observados cio, né, e trabalhado a inseminação artificial. Então, vê aí novamente a eficiência, né, que traz a IATF no sistema de produção. E aí eu tenho mais um gráfico aqui desse mesmo trabalho, né, e aí esse gráfico que traz, eu peço bastante atenção, né, para a gente analisar ele, que ele traz a taxa de concepção de vacas leiteiras de alta produção, né. Então, a gente observar aqui na IATF, né, a gente teve aí praticamente a mesma taxa de concepção, né, em relação à observação de cio. Então, se a gente pensar que a gente tem uma redução se a gente tem uma redução, né, do parto-concepção, né, do parto à primeira IA, com a mesma eficiência reprodutiva, com a mesma taxa de concepção, né, e com uma taxa de serviço que chega a 100%, né, porque a gente insemina todos os animais do lote, a gente vê, né, a ETF tendo uma vantagem muito grande em relação à observação de cio, né.
Então, a EATF, ela tem uma ferramenta aí que vem para colaborar, para ajudar a melhorar os índices de eficiência reprodutiva, né? Então, mais uma vez que a EATF, ela tem a mesma, né, semelhante à taxa de concepção da detecção de estro, né, é muito interessante a gente trabalhar na EATF, uma vez que você tem uma taxa de serviço, ou seja, você tiver 100 animais, você vai inseminar os 100 animais, né? E se você tiver 100 animais, esses animais, eles não vão expressar o cio no mesmo momento. Então, a gente tendo a mesma eficiência na reprodução, é muito vantajoso trabalhar com a EATF. Né? Isso aqui a gente vai simular, né? Então, a gente simulando aqui para entender melhor, uma taxa de serviço aí de 50%, a gente imaginando um plantel de vacas de 100 animais, né? Uma taxa de serviço de 50%, hoje a média mundial é isso, para a gente observar cio, né? De cada 10 vacas, né, que se apresenta o cio, a gente consegue identificar e inseminar esse cio aí, aproximadamente 5 animais, né, com observação de cio. Então, considerando aí essa taxa de serviço de 50%, a gente vai ter a IA de 50 animais, na inseminação de 50 animais, uma taxa de concepção de vacas leiteiras de alta produção de 30%, que vai ter o uso aí de 3,3 doses, né, considerando aí em torno de 15% de prenhez, né, então, 15 prenhez, perdão. Então, no final das contas, você vai ter, né, observando o cio, 15 prenhez de 100 animais, né, então a gente tem aí 15 prenhezes. Se a gente olhar a IATF, né, a gente vai ter uma taxa de serviço de 100%, que vai inseminar todos os animais, né, considerando a mesma taxa de concepção de 30%, né, nós vamos ter 30 prenhezes, né, ou seja, aí o dobro dos animais. Então, por isso que é interessante, né, essa ferramenta para a gente estar trabalhando aí em propriedade de produção de leite e também de corte. E aí diminui o período de serviço, né, em intervalo entre partos. Bom, eu trouxe um outro experimento aqui, né, para a gente analisar, um protocolo, né, que foi realizado, seguintes situações, né, uma propriedade, né, esse trabalho foi realizado em vacas Nelores, né, então, mais uma vez, né, vacas de leite, baixa produção aí, se comportam reprodutivamente muito parecido com vacas de corte, tá, então, acho que vale a pena a gente dar uma olhada nesse gráfico, né? O delineamento experimental, então, animais que ficam com touro o ano todo, né, em toda a estação de monta. Essa estação de monta foi colocada de 90 dias, tá? Uma outra condição que foi imposta foi observado o cio, e foi soltado para o touro, né, até os 45 dias, e após esse período foi soltado para o touro, né. Foi feita um IATF inicial no início, né, da estação de monta, depois foi observado o cio, e aí, depois dos 45 dias, foi soltado para o touro também. E uma outra bloco experimental foi uma EATF, e depois esses animais foram soltados para o touro. Então, vamos analisar aqui como que ficou, né, a taxa de prenhez desses animais. Bom, quando a gente olha aqui, né, o gráfico de taxa de prenhez, a gente observa que os animais que soltaram para o touro, né, aconteceu aqui um crescimento gradual da prenhez, da taxa de prenhez, uma vez que as vacas iam entrando em cio, né, o touro ia cobrindo, então, ia aumentando a taxa de concepção, iam cobrindo, então, ia aparecendo as vacas prenhas, né, a taxa de prenhez. Observando o cio, né, até os 45 dias, e depois soltando com o touro, né, esse gráfico, a gente observa que observar cio, a gente tem uma menor eficiência do que soltar com o touro. Então, por conta do cio muito curto, né, e a dificuldade de identificar esse cio, nós somos menos eficientes, né, em observação de cio do que soltar os animais com o touro. A gente observa que depois que foi soltado com o touro, né, aumentou aí a taxa de prenhez, né. Então, quando foi feito aqui no outro bloco, né, a inseminação artificial e depois soltado com o touro, né, a gente observa que aos 10 dias, né, da estação de monta, já se tinha aí mais de 50% dos animais, né, com prenhez, né, então, a gente começa a observar aí uma maior eficiência na reprodução, e aí após a inseminação, né, esses animais foram soltados para o touro, e aí o touro novamente aí foi
cobrindo os animais que iam entrando em cio, né? Nessa outra situação, né, foi feito também uma EATF, né, essa EATF teve um índice um pouquinho menor aí, e após a EATF observou-se cio, né, e a gente observa aí novamente que esse cio, a observação de cio emprenha menos do que o touro, né, então a gente observa aqui já uma diferença em relação ao touro, tá? Quanto de diferença, né? Em torno de 11%, né? Então, a gente observa também aqui uma diferença entre observar cio e o touro, né, de 21%, e de 31% entre ATF, touro e só touro, né? Então, são dados bem interessantes para a gente analisar, né, em diferentes situações que podem acontecer aí no manejo de área de uma propriedade, né? E aí a gente observar aí mais de 45%, né, entre a diferença entre soltar os animais com o touro, né, e fazer uma ETF mais touro, né? Então, são alternativas que a gente tem para estar trabalhando a eficiência reprodutiva. Bom, tem, então, né, que aí e a inseminação artificial, né, no início da estação de monta, tem 0, né, animais inseminados, e quando a gente faz uma EATF, a gente já inicia ela, né, com aproximadamente aí 50% de prenhez aí, em função do protocolo de EATF, né? E aos 45 dias, quando a gente compara EATF mais inseminação, né, o experimento mostra aí mais de 65% dos animais já estão prenhes, né, comparado aí à observação de cio, em torno de 19%. Então, a gente vê, né, que observar cio não é a melhor estratégia, né? Nós somos muito ruins em observar cio, né? Isso é melhor deixar com o touro, né? Mas, falando em pecuária leiteira, né, é muito ruim, né, utilizar touro, porque a gente sempre quer estar melhorando geneticamente o rebanho, então a gente sempre tem a intenção de estar inseminando para agregar geneticamente os animais, né? Então, só para esclarecer aqui, né, a EATF mais touro, né, então a gente tem a sincronização aí, é um outro experimento realizado com mais de 5.000 animais, né, a sincronização, né, e a EATF aos 49 dias, né, e aí depois dos 50 dias foi soltado e feito uma monta natural, né. A primeira inseminação, né, a taxa de prenhez da primeira EATF deu 50,5%, né, e a taxa de concepção à monta natural, o primeiro serviço dessa monta, é 18%, né. Então, a gente observa aí uma taxa de prenhez média de 68%, né, por cento, e um período de serviço muito curto, né, entre a sincronização e aí até a monta natural desses animais, a primeira monta, né, seria aí 21 dias após a inseminação artificial, realizada a primeira monta, né, que é o retorno do cio dos animais que não emprenharam. A gente tem um intervalo entre parto aí de aproximadamente 11,3 meses, o que é um intervalo bem interessante quando se considera, né, na eficiência reprodutiva. Então, só para simplificar, inseminação artificial mais monta natural, 65%, né, o que deu ali naquela EATF, se a gente considerar aí 50%, né, de taxa de prenhez, a gente vai ter 50% na primeira EATF, mais 50% na segunda, que daria aí em torno de 75% do total de animais, né, isso aí com um intervalo, um período de serviço, né, de 21 dias, e um intervalo entre parto aí na primeira IATF de 11, né, e na segunda de 11,9, que daria aí menos de 12 meses de intervalo entre partos, né, que ficaria bem interessante reprodutivamente, né. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a análise, né, de ressincronização, né, uma vez que não é interessante, né, na pecuária leiteira soltar com o touro, né, então a gente tem alguns trabalhos que trabalham com ressincronização, né, um trabalho também em gado de corte, mas aí a gente enfatiza mais uma vez que esses animais, eles são muito semelhantes a animais de produção leiteira, de baixa produção leiteira, né, em torno aí de seus 6, 7 litros. Né, então, esse trabalho trouxe
análise dele, né, que foi feito aí a sincronização, né, começando aos 45 até os 55 dias, foi feito a TF, e aí, então, um profissional, né, realizou aí o exame de ultrassom aos 85 dias, 30 dias após, né, e contactou aí a taxa de prenhez de 57%, né, e aí, após, né, os animais aí que não tiveram aí a prenhez, foram ressincronizados, né, e aí aos 95 dias foi feita uma nova IATF, e aí aos 125 dias foi realizado ultrassom de novo, e detectado aí uma taxa de prenhez novamente de 54%, né? Então, uma taxa global aí de prenhez em torno de 80%, né? Deu um pouquinho mais alto aí, 57%, mas vacas leiteiras de baixa produção aí trabalham em torno de 45%, 50%, né? Vacas leiteiras de alta produção, perdão, a gente trabalha em torno de 30%, né? De taxa de prenhez. Então, vacas leiteiras de baixa produção, em torno de 45%, 50%, né, vacas leiteiras de alta produção, em torno de 30%. Bom, e um período de serviço aí bem reduzido, né, 54 dias, intervalo entre parto aí inferior a 12 meses. Né? Então, resumindo aí, a IATF mais IATF, né, uma estação de monta bem curta, de 40 dias, aproximadamente aí 75% do rebanho concebido, né? Tem uma taxa aí de um intervalo entre parto aí bem considerável, né? De 11 meses, 0,7, né? Bom, um pouquinho sobre ressincronização, né? Que é interessante falar isso para propriedades leiteiras, uma vez que a gente sempre quer trazer a genética e melhorar o rebanho, né? E para melhorar a eficiência, né, muitos protocolos, não foi o objetivo da nossa conversa aí, discutir protocolos, né, mas sim o resultado que essas ferramentas podem impactar, né, na produção leiteira, né, e eu trago aqui, de uma forma mais recente, né, que o pessoal tem trabalhado bastante, a gente também tem trabalhado com isso, que é a IATF, né, uma IATF, mais o uso da progesterona injetável no dia 14, né, ou seja, 4 dias depois da inseminação, o uso dessa progesterona para melhorar aí a condição uterina, né, melhorar o ambiente uterino, favorecendo, assim, a implantação do embrião e a concepção da prenhez. Então, esses dados aqui que eu trago para vocês, né, também é um dado trabalhado em cima de vacas holandesas de alta produção, onde eles observaram, né, que utilizando na época fria, né, que a época seria mais favorável à reprodução desses animais, um incremento muito baixo, né, em relação ao uso da progesterona, né, mas quando a gente trabalha em condições desafiadoras, né, condição de estresse, né, de calórico, utilização dessa progesterona já tem um efeito bem significativo, né. Então, vacas que estão em desafio reprodutivo, né, vacas que estão em condição de estresse, vale a pena a gente estar analisando a possibilidade de utilizar a progesterona também injetável no dia 14, aí, após a inseminação artificial em tempo fixo, tá? Então, aí teve um incremento aí de mais de 80%, né, que passa a ser bem interessante para o produtor, né? Então, pessoal, mais uma vez, eu queria agradecer o Danilo aí, o convite, né, foi um pouquinho, né, do que a gente tentou passar aí para vocês em relação aos manejo reprodutivo, o que impacta isso na produção leiteira. Espero ter deixado alguma informação para vocês, né, e estamos aqui para alguma dúvida, alguma consideração, estamos abertos aí. Obrigado, pessoal. Bem, maravilha, Rodrigo, parabéns pela excelente palestra, muito bom ter aí a visualização de alguns dados, né, tanto científicos quanto práticos, algumas imagens da realidade das propriedades que a gente pode acompanhar no dia a dia na nossa região. Bom, nós temos algumas perguntas aqui do pessoal, o pessoal participou bastante, tem algumas coisas interessantes, mas antes das perguntas eu gostaria de pedir a vocês para que a gente possa ter uma ideia
do nosso público, de onde é que vocês estão falando, se puder digitar aí pelo menos só o nome da cidade, tá? Que é para a gente ter uma ideia. Eu sei que tem gente aqui, já viu alguns conhecidos, né, que estão já em outro estado, como o Thaleson, né, que está lá em Minas Gerais. Eu não sei se ele está de férias, se o curso dele já voltou. O Thaleson, que é ex-aluno nosso, tem uma participação muito especial aqui também de algumas pessoas que a gente conhece e que nós já estudamos juntos, fizemos algumas atividades no mesmo curso, como o professor Ezequiel, né, muito bom ter você aqui, a professora Simone, o Rones Campos, eu creio que está em Eldorado, né, o Tiago, que é egresso nosso, o Tiago que sempre me aperreou, o professor, eu quero um curso de inseminação, o professor Tiago está aí, é muito bom, o Valdemar, presença ilustre do Valdemar, que é nosso parceiro, um dos grandes entusiastas da inseminação artificial na região, e o Valdemar foi quem nos doou as primeiras doses de sêmen, né, para a gente começar a inseminação artificial no nosso campus. Se hoje nós temos um pouco do nosso rebanho inseminado, foi devido a uma parceria que o Valdemar, da Multivet Agronegócio, comprou a nossa ideia, né, contribuiu para que a gente pudesse iniciar um pouco o melhoramento genético do nosso rebanho lá no nosso campus. E só lembrando que na sexta-feira, no dia 29, nós teremos aí a segunda palestra do ciclo de palestra, que vai ser com o Francisco Jardel, que ele é consultor da ABS, tá? Isso aí foi um intermédio do próprio Valdemar, da Multivet, que conseguiu trazer aí para nós o Francisco Jardel. Muito bom, deixa eu ver, tem gente de Rondon, tem gente de São João do Araguaia, de Piçar, de Marabá, de Parauapebas, de Itupiranga, Lago do Junco, no Maranhão, Bom Jardim, no Pernambuco. Rapaz, tem gente de longe, né, de Redenção, coisa boa, muito bom ter vocês aqui, é um prazer, uma satisfação muito grande. Vamos para as perguntas, deixa eu ver aqui, Rodrigão. É o seguinte, nós temos aqui 5 perguntas, tá? A primeira pergunta é do Paulo Gomes. Ele pergunta, professor, qual a raça que se adapta melhor em nosso estado, que possui uma boa produção? Bom, aqui essa pergunta do Paulo, eu vou juntar com a do Raimundo Souza, que elas são muito parecidas. O Raimundo Souza pergunta, qual a melhor raça ou a melhor linhagem para nós criadores aqui do norte, tá? Então, aí, Rodrigo, eu juntei essas 2 perguntas, que elas são parecidas, e aí é contigo. Paulo, né? Isso, o Paulo e o Raimundo. Raimundo também, obrigado aí pela participação, né? Então, em relação à raça, né, a gente sempre discute, né, isso que nunca tem uma melhor raça, né, e sim aquela que se adapta melhor à nossa condição, né? Então, o que a gente tem observado aqui nas nossas condições de manejo, né, do Pará, não sei se é a sua realidade, se você trabalha aqui no Pará ou é de outro estado, né, mas falando um pouquinho aqui do nosso estado, da região de Marabá, o que a gente tem trabalhado muito e com bastante êxito é os cruzados, né, entre a raça holandesa e a raça Gir, né, por uma questão de adaptação ao nosso clima quente, úmido, né, e por uma questão também de adaptação, né, à produção a pasto, né, são animais que se adaptam muito bem à produção a pasto. E falando, né, sobre a raça Girolando, né, que é essa raça entre cruzamento das raças holandesas e da raça Gir, né, a gente tem graus de sangue diferentes, né, então se a gente fizer o cruzamento entre o holandês e o Gir, a gente tem um meio sangue, né, se a gente cruzar de novo com o holandês, a gente tem o 3/4, né, então, e se a gente cruzar mais uma vez, a gente vai para os 5/8, né, então, o que acontece? Os animais 3/4, eles sentem um pouquinho mais a nossa região, por considerar que eles têm um maior grau de sangue holandês, né, e o 5/8, uma vez que a gente joga um Gir de novo em cima desse 3/4, aí a gente já consegue trabalhar bem na nossa região. Então, consideraria a raça tanto a 3/4, né, meio sangue, né, a 3/4 e até o 5/8, seriam raças que se adaptariam à nossa região, né, bem, mas não menosprezando, né, outras raças de produção, como o pardo suíço, né, tem o pessoal trabalhando forte com Cindy aí também,
que estão trabalhando na produção de leite usando gado Sind, né? E a principal vantagem aí do Sind é a infestação de carrapato, que é diminuta, né? Quem trabalha com leite sabe que a infestação de carrapato é bem grande, né, na nossa região, e é uma dificuldade do controle desse parasita. Perfeito. Resposta bem objetiva, eu creio que o pessoal conseguiu esclarecer bastante aí. A próxima pergunta é do Carlos. Ele pergunta o seguinte: Carlos Batista, qual a recomendação para aquele pequeno proprietário que quer iniciar na atividade leiteira? Quais os pontos a serem observados? Você podia repetir, Danilão, por favor? Sim, com certeza. Qual a recomendação para aquele pequeno proprietário que quer iniciar na atividade leiteira? Quais os pontos a serem observados? Então, cara, acho que é uma pergunta bem interessante, né? Deve ser analisado, né? Eu acho que a melhor forma de você ter essa resposta é procurar um profissional, né? Onde ele vai analisar suas condições de propriedade, né? Vai analisar seus pontos fortes, pontos fracos dessa propriedade aí para você orientar da melhor forma a condução de um sistema de produção, né? Realmente é bem complexo, a gente tem uma variação no Brasil muito grande de sistemas de produção, então eu gostaria de deixar uma orientação mais precisa de uma visita em loco aí. Perfeito. A próxima pergunta, ela foi feita pela Clara Beatriz. Rodrigo, explica a importância do acasalamento sobre as características a serem observadas na hora da escolha do touro para cada matriz, né? Aí ela faz um pedido, né? Essa pergunta é muito interessante, os alunos e os produtores, eles perguntam bastante quais seriam as principais características a serem observadas, né, no touro, de acordo com cada matriz. Isso aí está um pouco relacionado, talvez, à questão de acasalamento, né? Mas aí eu deixo para o Rodrigo. Fica à vontade, hein, Rodrigo? Então, Beatriz, obrigado pela pergunta, né? É muito interessante, e só para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Diferenciar um pouquinho sobre o que é o acasalamento e o que é um cruzamento, né? Então, o cruzamento, ele é realizado entre raças diferentes. Então, para a gente fazer o girolando, né, a gente está cruzando aí uma raça holandesa e uma raça gir. Então, a gente está realizando aí o cruzamento, né? Então, um acasalamento, a gente estaria realizando dentro da mesma raça, né? Então, seria aí, se eu tivesse uma raça pura, por exemplo, holandesa, a gente estaria direcionando outro touro holandês, né, em cima dessa matriz, tá? Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, hoje a gente tem sumários de touros provados, né, vários sumários de touros provados no Brasil, né, onde se descreve as características do touro, né, por exemplo, aprumos, né, então tem que olhar a individualidade de cada animal, né, tem touros para corrigir aprumo, tamanho de teto, né, altura de garupa, touro com trovados aí para facilidade de parto, né, e que muito interessa, né, para o produtor leiteiro, touros, né, com PTA, né, touros que têm uma impressão, né, genética muito forte para a produção de leite nos seus descendentes, né. Então, realmente, é analisar o animal de cada caso, né, para orientar qual a necessidade desse animal, né, para a gente ter uma ideia de quanto está avançado, né, esse plano de melhoramento genético. Acho que o nosso colega aí da sexta-feira vai abordar bem mais profundamente sobre isso, né, mas hoje tem touros provados aí com maior resistência à mastite, né? Então, propriedades que têm um problema sério com mastite, hoje tem touros, né, que são provados aí para resistência à mastite. Então, realmente tem que olhar cada caso, né, observar aí, conforme você vai dirigir esses acasalamentos para melhor tirar o proveito dessas fêmeas. Perfeito. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Carneiro. O Marcelo fez duas perguntas aqui. Uma foi: boa noite, o efeito da sazonalidade climática sobre o crescimento das pastagens em diferentes regiões
pode ser um dos embates em relação à nutrição de vacas em lactação em propriedade com baixa tecnificação? Sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, né? A gente, não sei também de onde é que ele se encontra, né? Mas aqui, falando um pouco do sudeste do Pará, né, a gente tem uma estacionalidade de forragem muito grande, né? E todo ano isso acontece, né? E todo ano a gente vê alguns produtores, né, que acabam não se atentando para isso, né? Tendo dificuldades em manter a produção leiteira, né? E, por outro lado, a gente vê produtores que se preparam muito bem, que passam até, né, tirar mais leite na época seca, né, do período seco, do que no período chuvoso, né? Então, produtores aí que trabalham com produção de silagem, né? Quem não consegue produzir silagem pode trabalhar com feno, né? Na nossa região ela propicia também para trabalhar com feno, não é tão comum, mas é possível trabalhar com feno, né? Com suplementação também de concentrado, né? Trabalhar aí com cana-de-açúcar, né? Pequena propriedade, é muito interessante a utilização de cana-de-açúcar, porque você pode cortar ela, né, diariamente, e ela concentra bem o açúcar no período seco, então eu acho uma estratégia bem interessante a utilização de cana-de-açúcar, e aí principalmente misturado, né, com ureia, sempre respeitando aí, né, as orientações do consumo de ureia, mas para pequeno produtor eu acho bem interessante, né, a utilização dessa alternativa da cana e ureia. Espero ter respondido aí, senão nós estamos... Maravilha, Rodrigo. Bom, devido ao tempo, Marcelo, eu vou passar essa pergunta tua aqui. Ele pergunta sobre a adaptabilidade da GERSE, mas tem mais outras 3 perguntas aqui. O Marcelo já foi muito bem contemplado com essa outra resposta. Mas, Marcelo, a gente está lá no grupo e você tem nosso contato, a gente pode trocar uma ideia sobre essa questão da GERSE. A do Leonardo. Queria saber do Rodrigo como está a adaptabilidade de animais da vaca GERSE em nossa região. Na verdade, a pergunta da GERSE é do Leonardo. Ele pergunta, Rodrigo, sobre como está a adaptabilidade de vacas da raça GERSE em nossa região. Então, o gado GERSE, né, ele é um gado que se adapta, né, assim, à nossa região. A gente tem produtores aqui hoje que estão trabalhando com GERSE puro, né, e também estão fazendo o GERSE Holando, né, que é o cruzamento entre o GERSE e o holandês, né. O GERSE, ele tem a característica, né, do animal ser pequeno, né, ele tem uma alta produção leiteira, né, em relação ao seu tamanho, e se a gente considerar a eficiência de produção de leite dele, com a vaca holandesa, em relação ao tamanho, ela é bem mais eficiente, né, uma vaca GERSE de 10 arrobas, né, uma vaca holandesa aí de 18, né, 19 arrobas, né, então as vacas holandesas chegam a um tamanho muito grande mesmo, e se a gente comparar a produção de leite, né, acaba que a GERSE é mais eficiente, né, então ela tem, assim, essa adaptação aqui na nossa região, né, inclusive, recomendo, né, a utilização do GERSE, somente com a cautela de que o produtor leiteiro, principalmente pequeno produtor, ele usa também os machinhos, né, para venda, né, então, para agregar o seu valor aí de receita, né, e o que dificulta a raça GERSE nesse sentido é a produção desses bezerros, né, que eles têm um tamanho pequeno e acaba que o mercado não aceita muito bem, mas da parte de fêmeas é uma excelente alternativa, sim. Excelente. A próxima pergunta é do Ezequiel, professor Ezequiel, do IFPA de Castanhal. Ele pergunta o seguinte, Rodrigo, se o Buzerá também seria uma boa opção para o cruzamento com o holandês? Sim, gostaria de agradecer a pergunta também, professor Ezequiel, sem dúvida, né, tem aí o Buzonel, né, que é como é conhecido esse cruzamento, ele tem, né, traz adaptabilidade muito forte aí do Buzerá aqui para a nossa região, né, resistência a carrapato, ele tem uma longevidade muito interessante, né, essas vacas são longevas, né, ficam muito tempo na propriedade, e também tem uma produção de leite bem interessante, são vacas robustas, né, que trazem também um bezerro interessante do ponto de vista comercial, né, o macho também ele é bem interessante do ponto de vista comercial,
e agrega também bem a receita aí das propriedades, né? Então, é uma alternativa bem interessante, né? Quem trabalha com o Buzerá, né? Cruzamento entre o Buzerá e o holandês, né? Até mesmo o pessoal usa o Buzerá, né? Muito também na base para pecuária de corte, né? Falando um pouquinho sobre corte também, fazendo aí o cruzamento entre o Nelore, né? E o Buzerá, onde vai. Perdão, gente, o Buzolando, né? Eu acabei falando Buzonel, mas não, um cruzamento entre o holandês e o Buzerá, o Buzolando, né? Entre o Buzerá e o Nelore, sim, o Buzonel, né? Que o pessoal usa como base aí, justamente para melhorar a habilidade materna dessas matrizes, melhorar o leite, né? A quantidade de leite desses animais, né? E colocar, sim, muitas vezes, uma carcaça melhor nesses animais, tá? Perfeito. E a última pergunta é do Thaleson, que é ex-aluno nosso, passou para a medicina veterinária, foi para Minas Gerais. O Thaleson pergunta o seguinte: o senhor tem dados sobre a utilização de FIV na região norte? E se em Marabá já se utiliza tal técnica, em especial em rebanho leiteiro? Aí o Thaleson já pergunta, né, sobre uma biotecnologia muito interessante, e que, inclusive, nós temos aqui um dos representantes que trabalham bem com embrião na região, que é o Valdemar, que faz parte aqui aí do nosso evento, né? Então, essa é a pergunta do Thaleson, Rodrigo. Thales, grande Thales, né, nosso egresso aqui. Bom, como o Danilo falou, né, eu vou só, se o Valdemar, né, puder contribuir, aí o Valdemar tem uma vasta experiência aí na produção, né, na reprodução na região, mas para dar o pontapé inicial aí, é utilizado sim, né, tem propriedades aí que fazem FIV, né, até de uma forma constante, né, de rotina, e a gente tem observado aí, principalmente o pessoal que está trabalhando, iniciando com SIND aqui na região, né, tem utilizado essa biotecnologia para fazer aspiração, né, levar a laboratórios e trazer os embriões para fazer esse implante aos animais, né, fazer a transferência de embrião, né. Tem também, né, e o Valdemar, se puder colaborar, né, contribuir, aí tem a parte comercial, né, que compra total transfer, né, os embriões já prontos aí, pode colaborar aí a quantidade de produtores aí que já estão utilizando. Perfeito. E assim a gente encerra com as perguntas, e agora eu vou pedir para o Rodrigo falar um número aqui. Sim, o Valdemar. Se quiser complementar, Valdemar, fica à vontade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Danilo. Boa noite. Muito bom o evento, de muito proveito. Com relação aos embriões, o Jardel pode explanar um pouco mais com mais tempo na próxima semana, mas realmente hoje já se tem embriões disponíveis, comercializados igual a dose de sêmen, congelado, normal, né? Com transferência direta. Não precisa mais análise nem nada. E com excelentes resultados na região, entendeu? A gente tem Girolando, meio sangue, 5/8, tem 3/4, tem Nelore, tem essas raças principais aí a gente trabalha bastante, entendeu? Então hoje o mercado disponibiliza já a genética já dessa forma pronta aí, tá? Valdemar, obrigado. Valeu. Contribuição. Então aí, Thales, graças às engenharia, né, biotecnologias aí, hoje está difundido aqui na nossa região também, são disponibilizados várias raças. Acho que é interessante, né, apesar de ter um custo inicial um pouco maior, mas o produtor ele consegue ter um resultado mais imediato, né, principalmente quem quer dar um salto aí de genético num intervalo de tempo menor, né? Maravilha, muito boa as respostas, as perguntas. Obrigado por quem participou aí. E agora é a hora do nosso sorteio. Nós teremos 2 sorteios, tá? E aí é importante a gente explicar um pouquinho o motivo desses sorteios.
O primeiro é para a gente tentar, o máximo possível, e dentro das nossas possibilidades, a gente incentivar, estimular, né, para que cada vez mais produtores, cada vez mais técnicos, cada vez mais profissionais utilizem, né, algumas biotecnologias que possam melhorar aí a vida do produtor rural lá no campo, não é isso? E a outra questão é também uma forma da gente fortalecer as nossas parcerias, né, e dentro desse fortalecimento, a Motivet Agronegócio está doando alguns kits para a gente sortear. Uma parte desse sorteio, a Motivet está entrando com a doação, e a outra parte é oriunda do nosso projeto de inseminação artificial, cujo recurso ele vem da Pró-Reitoria de Extensão, tá certo? Então, vamos lá, Rodrigo. O Rodrigo ele vai falar um número para a gente aí de deixa eu só confirmar aqui, um número de 1 a 71, que foi a quantidade de pessoas que assinaram a lista de frequência, né? Fala aí, Rodrigo, para nós, por gentileza, um número de 1 a 71. Primeiramente, queria parabenizar, Danilo, pela iniciativa do evento, né? 71 pessoas interessadas, né? A tirar uma hora do seu dia para discutir um pouquinho, né? Sobre reprodução animal. Bem interessante, tá? Então, parabéns aí pela iniciativa, né? Tomara que esse seja um dos muitos eventos que vem pela frente, tá? Então, para falar de um número aí, cara, vamos no 71, né? 71. Aquela história, né? Os últimos serão os primeiros. Vamos ver aqui quem que é o 71. Quem foi o último que assinou a lista? Foi o Belg Anderson, de Souza Costa. Belg Anderson, parabéns. Você acaba de ganhar um kit que contém uma régua para dosar nitrogênio, e um boné da ABS e uma caneta, e tem caderneta, e hoje eu fiquei sabendo da Natália, lá da Motivet, que chegou um calendário bonitão também, que vai incrementar o kit. Belg Anderson, aí a gente vai entrar em contato com você para a gente acertar direitinho como é que vai ser. Só uma pergunta, você ainda está dentro da sala, está no chat, você é aqui da região de Marabá. Duas coisas importantes, é que esses prêmios a gente tem como entregar, ou para quem for daqui da região de Marabá, na verdade o ideal é passar lá na Motivet e pegar com a Natália, e você tem aí em torno de 30 dias para poder pegar os kits, porque se não pegar, eu vou lá e quando as nossas aulas voltar, eu vou doar para os meus alunos em sala de aula, tá bom? Cadê? Deixa eu ver se o Belg Anderson comentou alguma coisa no chat, não sei se ele ainda está aqui. Vamos ver aqui. Sim, ele entrou no chat. Ele está, então a gente vai entrar em contato, está confirmado. Parabéns aí. Parabéns aí, o ganhador. O segundo número, Rodrigo, tirando o 71 agora. Tem outro aí. Tem mais outro. Bacana. Então, considerando aí, fazer um inverso aí, 17. 17. Quem ganhou foi a professora Simone Aparecida de Araújo. Olha aí, Simone, parabéns, viu? Nossa equipe vai estar entrando em contato aí com você. Parabéns, Simone. A melhor forma para entregar esse kit. Já esse segundo kit já é algo que é um pouquinho maior. Já é o quê? Um termômetro digital, uma bainha, um kit de bainha para inseminação artificial, um boné da ABS e caneta da ABS. Beleza? Obrigada, meninos. Parabéns pela palestra, viu? Graças a Deus aí consegui, vou fazer o possível para pegar meu prêmio aí com vocês. Um abraço a todos. Tá joia. Então tá bom, a gente aqui agradece o prestígio aí da sua participação. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer demais a equipe do nosso projeto, tá? Esse aqui foi um evento, um baita desafio para nós, que a gente estava relativamente acostumado a fazer um evento presencial, né, a criar aquele networking, trazer as pessoas para perto de si, mas aí, em virtude da pandemia, as coisas mudaram um pouco, e aí nós resolvemos aceitar o desafio. Eu falei, a gente entregou tão pouco dentro do nosso projeto, vamos fazer pelo menos um evento online para capacitar mais um pouco as pessoas, contribuir mais nessa questão da temática de melhoramento genético, de reprodução de bovinos de leite. Então, muito obrigado a Clara, ao José,
ao próprio Rodrigo, que faz parte do projeto, ao Carlos, ao Carlinhos, nosso querido Carlinhos do nosso campus, ao Salomão, ao Samuel e ao Leonardo, a toda a equipe do nosso projeto, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê no dia 29, na próxima sexta-feira, vão ter mais 3 sorteios de brindes. Não sei se vocês perceberam, a cada kit, a quantidade de itens e a importância dos itens, né, foi aumentando. Então, a gente espera vocês na próxima sexta-feira. Foi um imenso prazer tê-los aqui, tá? Eu gostaria de agradecer também a participação do Francisco Jardel, que é quem vai estar lá na próxima sexta-feira conversando com vocês sobre uma palestra, um tema extremamente importante que vai complementar muita coisa do que o Rodrigo falou hoje, tá bom? O Jardel, ele vai estar falando para a gente na sexta-feira, a partir das 19 horas, sobre estratégias de cruzamento no planejamento genético de rebanhos leiteiros, tá? Então, vai agregar bastante ao que o Rodrigo já explanou hoje. Uma excelente noite para vocês, tá? E a gente se vê na próxima sexta-feira. Forte abraço a todos. Pessoal, obrigado. Forte abraço. Boa noite.